As ações da IBM fundaram 25% no único dia, marcando a pior sessão desde 1968. A SpaceX continua a afundar porque agora neste momento está abaixo do preço em estreia em bolsa e perdeu mais de $1 bilhão em menos de um mês. E um antigo gestor da Fidelity avisa que o crash da AI pode ser 17 vezes maior do que os da .com. E a Stripe lançou uma oferta de 53 mil milhões pela PayPal e as ações da PayPal dispararam quase 19%. Tudo isto e muito mais neste PT Market News. Começando pelo estado do mercado, as bolsas americanas continuam perto de máximos, mas por baixo da superfície há uma rotação violenta a acontecer. O S&P 500 e a Nasdaq subiram nos últimos dias, com a Apple a marcar máximos históricos e os semicondutores a puxar pela maior parte dos ganhos. Só que as quedas no mercado estão cada vez mais seletivas, porque numa média de 239 ações que fechou no verde, que foi o valor mais alto de sempre. Isto é quase o triplo do que se viu no mercado em 2022 e quase o dobro da média das últimas 2 décadas. E há uma ação que se destaca para o lado da queda, que é a IBM. No início de junho, a IBM estava a subir 13% no ano e no valor mais alto de sempre. 42 dias depois, afundou 25% numa única sessão, que foi a maior queda diária desde 1968. Em que o CEO culpou o software e nas infraestruturas, com clientes a desviarem dinheiro para as compras de hardware. Por outro lado, os avisos de bolha na AI estão a ficar mais severos, em que o George Noble, que é o antigo gestor de fundos da Fidelity, diz que um crash da AI pode ser muito pior do que as de .com, que pagou cerca de $5 bilhões em valor da Nasdaq, citando dados da MicroStrategy que aponta que o capital investido hoje é muito superior ao daquela altura. E o setor tecnológico está a viver as maiores oscilações em anos, em que o ETF de semicondutores e de software já tiveram 34 movimentos diários de pelo menos 4% este ano, que representa quase o triplo do recorde anterior de um ano inteiro. Aproveito para agradecer à Frame24 por apoiar este vídeo, sendo que eles têm vários instrumentos financeiros como ações, ETFs e obrigações em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras. Eles também têm várias ferramentas que permitem auxiliar na respectiva análise. Agora, passando às grandes empresas, a SpaceX teve uma queda brutal desde a estreia em bolsa, em que a ação caiu abaixo do preço de estreia pela primeira vez desde que entrou no mercado. Em 29 dias foram pagados cerca de $1,25 bilhões de valor de mercado. Já a PayPal foi na direção oposta, em que a Stripe e a firma de private equity Advent International lançaram uma oferta de compra de $53 mil milhões a $60,50 por ação, que é o equivalente a um prémio de 28% sobre o fecho anterior. A ação subiu quase 19% no pré-mercado com esta notícia. Por outro lado, nos semicondutores, a Micron foi a estrela negativa, em que a ação estendeu as perdas para 10% no único dia, com a venda em massa em ações de memória. Agora, só neste dia apagou $110 mil milhões em valor de mercado. Ainda assim, a Micron foi a maior contribuidora individual para o ganho de 8% do S&P 500 nos últimos 6 meses, depois de subir 188% nesse período. Na ASML, os resultados superaram as estimativas, mas as ações caíram. As vendas líquidas no trimestre chegaram a 9,3 mil milhões de euros, com uma margem bruta de 54%, que estava ambas acima do previsto. A empresa reviu em alta a previsão de vendas para 2026 pela segunda vez este ano, agora entre 43 e 45 mil milhões de euros, devido à procura de chips por AI. A TSMC, que é a maior fabricante de chips por contrato do mundo, reportou um salto de 68% nas receitas de junho. Nos bancos, a Morgan Stanley teve uma receita e lucro trimestral recorde, em que as negociações de ações em todo o mercado disparou de 69%, que é o mesmo padrão que já se viu a Goldman Sachs e na JP Morgan. A Goldman Sachs também teve um trimestre muito forte, com as ações a subirem para os máximos históricos. A Wells Fargo apresentou resultados que, segundo os analistas, foram sólidos, apesar da venda imediata das ações. E a BlackRock tornou-se a primeira gestora de sempre a gerir mais de $15 bilhões em ativos. A United Airlines superou as estimativas de resultados, mas avisou que espera $6 mil milhões em custos adicionais de combustível. E a Johnson & Johnson caiu, apesar de um trimestre acima das expectativas e de rever em alta o guidance. A Lucid teve um dia caótico, com uma queda de 58% em poucos minutos por causa de um rumor de reestruturação e possível falência, em que a ação recuperou 93% a partir do fundo, pouco depois, num movimento que levanta suspeitas de manipulação. Sobre AI, a Anthropic está a estudar uma entrada em bolsa já em outubro, potencialmente antes da OpenAI, em que a empresa está a trabalhar com a Morgan Stanley, a Goldman Sachs e a JP Morgan. E também a chinesa DeepSeek pode avançar com uma entrada em bolsa ainda este ano. Entretanto, Donald Trump criticou Nova York por bloquear centros de dados da AI, em que diz que estas infraestruturas são máquinas de dinheiro e diz que as empresas estão a migrar para estados como o Texas e Flórida. Por outro lado, há também aqui um sinal de excesso de especulação, porque o número de ETFs alavancados cotados nos Estados Unidos chegou a um recorde de 700, e isto é mais do dobro do que existia no fim de 2024
e mais de 400 destes fundos são ETFs alavancados de uma única ação. Além disso, os investidores institucionais estão a correr para as ações americanas. A alocação em dinheiro dos gestores globais caiu para 3,6, que é perto do valor mais baixo em 13 anos. No campo macroeconómico, a narrativa da inflação nos Estados Unidos mudou por completo numa só semana, em que o índice de preços do consumidor de junho desceu para 3,5, que é bem abaixo da expectativa de 3,8. Poucos dias depois, o índice de preços no produtor também arrefeceu, em que caiu 0,3 no mês, que é a maior descida desde abril de 2025, com a taxa anual a recuar para 5,5 face aos 6,2 esperados. Trump ainda disse que quer que os Estados Unidos tenham a taxa de juros mais baixa do mundo, queixando-se que os outros países pagam 1 a 1,5, enquanto os Estados Unidos pagam 3 a 14. Há aqui ainda uma nota sobre a dívida, em que a dívida federal americana ultrapassou os 120% do PIB, que é perto do pico do pós-Segunda Guerra Mundial. Na geopolítica, com impacto direto na energia, os Estados Unidos voltaram a atacar alvos militares no Irão e o conflito escalou em torno do Estreito de Hormuz. Trump ameaça largar a ofensiva a centrais elétricas e pontes iranianas se o Irão não negociar. Ao mesmo tempo, diz que o Irão contactou e que quer fazer um acordo. O petróleo tem oscilado ao ritmo destas notícias, mas o efeito na economia tem sido contido, com o barril à volta dos 79 a 80 dólares. E as exportações americanas de petróleo e derivados atingiram um máximo histórico de 14 milhões de barris por dia. No mundo das criptomoedas, a Coreia do Sul incluiu formalmente as criptomoedas nos ativos nacionais, através de uma nova lei que trouxe os ativos virtuais para o quadro dos ativos do Estado pela primeira vez. Passando aos indicadores de mercado, o índice de Buffett encontra-se novamente perto dos níveis históricos, mantendo uma recuperação depois da recente correção. E quanto ao índice do medo e da ganância, estamos em terreno de medo, também próximo de neutros, sinalizando ainda alguma cautela por parte dos investidores. Já em Portugal, o governo está a preparar um plano de poupança abrangente para incentivar poupanças das famílias. O ministro das Finanças, Joaquim Sarmento, deixou a porta aberta à inclusão de uma versão das antigas contas poupança e investimento. Sobre a habitação, a divergência entre o governo e as principais instituições está a acentuar-se, porque o FMI e o Banco de Portugal alertam que a garantia pública para jovens até 35 anos para comprarem a primeira casa está a pressionar os preços, como é óbvio, mas o governo desvaloriza o efeito e recusa travar a medida. Uma sondagem da Católica mostra que a maioria dos portugueses, portanto 51%, acha que o país está pior do que há um ano, em que apenas 12% dizem que Portugal está melhor. Na concertação social, os patrões alertam que há medidas do acordo de valorização salarial que não estão a ser cumpridas, em que a UGT quer um reforço, sobretudo no salário mínimo nacional. E a Ministra do Trabalho admitiu o regresso do pacote laboral, dizendo que a revisão da lei do trabalho é inevitável. O Ministro das Finanças espera um crescimento económico de 2% em 2026, com a dívida pública acima dos 80% do PIB. Já o Banco de Portugal cortou a previsão de crescimento e prevê mais inflação e uma forte subida de juros até 2028. Agora sobre o fisco, que suspeita de faturas falsas nas plataformas digitais e quer reforçar os controlos sobre este setor. E por fim, temos um dado preocupante para as empresas, em que o número de empresas portuguesas em risco de atrasos graves de pagamento disparou para 66 mil. Ou seja, isto significa que 1 em cada 5 empresas em Portugal paga aos fornecedores dentro do prazo, que é o penúltimo pior registro a nível mundial. Portanto, eu realmente espero que este PT Market News tenha sido útil. Se foi, não esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.